Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a psicóloga Letícia Berlim, que alegria estar aqui. E no vídeo de hoje eu vou falar o que são transtornos alimentares e quais são os transtornos alimentares que existem. Transtornos alimentares são doenças psiquiátricas que se caracterizam por um comportamento alimentar bem disfuncional. Então, uma relação prejudicada que a pessoa ela tem com o alimento. E lembrando que para ser transtorno alimentar precisa ter necessariamente distorção da imagem corporal e uma preocupação excessiva com o peso. Sem isso, nós não podemos falar em transtorno alimentar. E nós temos 3 tipos de transtornos alimentares. O primeiro é anorexia nervosa, o segundo é a bulimia nervosa e o terceiro é o transtorno da compulsão alimentar. E nós também temos uma categoria que se chama TANI, transtorno alimentar não especificado. Então é quando uma pessoa ela não se enquadra em um desses transtornos, porque ela não preenche todos os critérios. Então uma pessoa ela tá ali quase na anorexia, ela preenche quase todos os critérios, mas falta ali algum item, alguma coisa, seja em relação ao tempo, seja em relação à intensidade, que ela acaba não preenchendo e por isso que a gente não pode falar que ela tem ou anorexia, ou bulimia, ou transtorno da compulsão alimentar. E por isso que a pessoa ela vai entrar nesse transtorno alimentar não especificado, justamente por ela não preencher todos os critérios. Mas o que a gente não pode esquecer é que o sofrimento está presente. Não é porque a pessoa ela não preenche os critérios, falta um pouco para ela chegar ali na bulimia, não, então eu não vou tratar, eu não vou cuidar, eu não vou olhar para essa pessoa, não, a gente vai olhar, a gente vai tratar, a gente vai cuidar, porque existe sofrimento, e quando existe sofrimento, a gente precisa olhar, a gente precisa fazer alguma coisa por essa pessoa que nos procura. Agora eu vou falar as características de cada transtorno para você conseguir entender, conseguir ver exatamente como que funciona. Seja porque você está passando por um momento delicado, acha que pode ter o transtorno alimentar, ou conhece alguém que ou já foi diagnosticado, ou que você desconfia que está passando por isso, ou até mesmo para nível de conhecimento. O primeiro é anorexia. E para a gente poder falar que alguém tem anorexia nervosa, tem alguns critérios, algumas coisas que você precisa preencher para poder realmente identificar e ver se você tem o transtorno. Então, o primeiro critério é você ter uma baixa ingesta calórica, muito menor do que a maioria das pessoas. Então, a gente vê ali uma ingesta calórica que mais ou menos, as pessoas elas consomem, elas têm ali no dia a dia, mas quem tem anorexia tem uma ingesta calórica muito baixa. E um detalhe muito importante é que o IMC precisa ser abaixo de 17,5. Mesmo sendo 18, 19, que eu sei que é um IMC muito baixo, mas precisa necessariamente ter um IMC abaixo de 17,5 para a gente falar que a pessoa tem anorexia. O outro item é o medo intenso de engordar. Então a pessoa que tem esse transtorno, ela tem um medo muito grande de ganhar ali qualquer peso, qualquer coisinha ali que ela vai comer, ela vai olhar a caloria, tanto que é muito comum pessoas que têm anorexia nervosa saber tudo em relação à tabela nutricional de cada alimento, porque elas vão ali, elas contam para saber exatamente quantas gramas que elas ganharam. Então assim, realmente esse medo intenso de engordar, ele é muito grande e a gente percebe o quanto que isso prejudica, o quanto que isso é ruim para essas pessoas. O terceiro item é uma distorção da imagem corporal. Lembra que eu falei para vocês no começo que para poder ser transtorno alimentar precisa ter uma distorção da imagem? E na anorexia é um dos itens assim principais que a gente percebe. Esse transtorno, a distorção, ela é imensa. A gente vê o quanto que isso acontece na pessoa, ela tá sempre achando que a maneira como ela é, mas de fato não tem nada a ver como que ela se apresenta. E o último item é uma recusa para alimentação. Então a pessoa ela tenta ali driblar o tempo inteiro. Alguém oferece um alimento, ela fala não, depois eu como, eu não tô com fome. Quando vai ver, passou o dia, passou a noite, a pessoa ela ficou o dia inteiro sem comer, mas justamente por conta dessa preocupação com o peso, com a imagem corporal, dela achar que ela precisa ficar muito magra, que é o adequado, que é a maneira como que ela tem que ficar.
E na bulimia acontece completamente diferente. Inclusive, até algumas pessoas têm sobrepeso, o que a gente vê que não acontece com a anorexia. E os critérios para poder ser considerado a bulimia nervosa, em primeiro lugar, a pessoa comer uma quantidade muito grande de alimento e depois disso ela ter ali um comportamento compensatório, ou seja, vômito, uso do laxante, excesso de atividade física. A pessoa ela tenta a qualquer custo ali dela compensar o que aconteceu. Então, eu comi muito, eu preciso de alguma maneira esvaziar, vamos dizer assim, tudo aquilo que eu comi e colocar para fora. Não importa se vai ser por meio do laxante, se vai ser o vômito, se vai ser atividade física, uma maneira que para a pessoa ela acha que vai dar certo, que vai funcionar e é como se ela não tivesse comido. Mas claro que a gente sabe que não é assim que funciona, além de todos os prejuízos que acontecem. E para poder ser considerado bulimia, isso precisa acontecer, esse comportamento dela ingerir uma quantidade muito grande do alimento e depois ter o comportamento compensatório, no mínimo uma vez por semana, durante 3 meses. Então, se a pessoa ela tem ali, mesmo 3 vezes na semana, mas ela fez apenas por 2 meses esse comportamento, a gente não pode falar em bulimia. E aí a gente vai enquadrar lá no TANI. Lembra que eu falei no começo para vocês? O transtorno alimentar não especificado, ela não preenche todos os critérios, mas quando a gente pensa em um transtorno alimentar, a gente pensa na bulimia, porque ela praticamente fecha todos ali os critérios que são necessários, porém, ela não faz o tempo que é preciso para ela poder se encaixar no transtorno alimentar da bulimia nervosa. E por último, nós temos o TCA, o transtorno da compulsão alimentar, que é bem parecido com a bulimia. E o critério do transtorno da compulsão alimentar é comer uma quantidade muito grande de comida, também como a gente viu na bulimia, porém não ter o comportamento compensatório. O que acontece é um sentimento de culpa muito grande e uma falta de controle, como a gente também vê na bulimia. Mas já o comportamento compensatório, ele não acontece de jeito nenhum. Se tiver o comportamento compensatório, aí já é a bulimia nervosa. Para a gente pensar no TCA, nós precisamos ter 3 critérios. O primeiro é ter um sofrimento muito grande por conta daquela situação, por conta do que está acontecendo com aquela pessoa. O segundo critério é a frequência, então precisa ocorrer, ter ali esse comportamento durante uma vez na semana, então no mínimo uma vez por semana, durante 3 meses. E o último critério é a intensidade. Não é um simples comer exagerado. Eu saí com os meus amigos, exagerei um pouquinho na comida. Não, a pessoa ela come a quantidade do alimento muito grande em um tempo reduzido, em um tempo limitado que a maioria das pessoas não conseguem consumir. Então, esses são os 3 tipos de transtornos alimentares que nós temos. Quanto mais a gente consegue diferenciar, mas a gente consegue perceber, será que de fato eu tenho um transtorno alimentar? Ou eu acho que eu tenho um transtorno alimentar? Eu tô vendo que um amigo está passando por essa situação e tô vendo que ele preenche todos os critérios, ou ele não preenche todos os critérios, mas eu tô percebendo aqui que ele tá bem perto, ele tá ali no TANI, transtorno alimentar não especificado, porém ele pode chegar a ter ou anorexia, ou a bulimia, ou o transtorno da compulsão alimentar. A gente percebe que muitas das pessoas ainda não têm ali o transtorno alimentar, porém com o passar do tempo o comportamento dela vai intensificando e ela passa a preencher todos os critérios. E no vídeo de hoje eu falei o que são transtornos alimentares e quais são os transtornos alimentares que existem. Espero que você tenha gostado do vídeo, tenha feito sentido para você e não se esquece de ativar o sininho, se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar e compartilhar com todos os seus amigos. Muito obrigada e te espero no próximo vídeo.